Agora a gente vai falar sobre uma história bem contada. Storytelling. Essa palavrinha em inglês, que você vai escutar muito. Aliás, em propaganda você vai escutar muitas palavras em inglês. Se você procurar no Google, storytelling é a arte de contar histórias usando técnicas inspiradas em roteiristas ou escritores para transmitir uma mensagem de forma inesquecível. Certo? Não é só isso. Em propaganda, precisamos utilizar o briefing e as necessidades do cliente para contar essa história com um só objetivo: fazer com que essa história tenha a capacidade de estreitar a relação entre a marca e o seu consumidor final. No próprio briefing, você precisa pensar como um detetive, percebendo as pistas dadas que o cliente quer passar. Anote tudo o que puder, principalmente se você tem a oportunidade de se reunir com o cliente pessoalmente para receber esse briefing. Qualquer informação pode te ajudar, então leve sempre seu caderninho para anotar tudo. Toda história tem seu início, meio e fim. Sua ideia também tem que ter. Em um filme, é muito mais fácil você transmitir uma história por completo, mas uma campanha tem que ter o poder de sintetizar a mesma mensagem em diferentes formatos. O bom exemplo do nosso briefing de Coca-Cola, que serve como inspiração, é o filme da Apple do Natal de 2013. Eu vou colocar esse vídeo para vocês assistirem. Na próxima aula, a gente vai entrar mais na utilização das nossas referências. Agora a gente vai falar sobre a utilização das nossas referências. Eu sei que eu estou sendo um pouco repetitivo, mas vocês vão perceber a tamanha importância que é você se organizar com isso. Às vezes a gente tem uma ideia para contar e a gente conta essa ideia para o nosso diretor de criação e a referência, às vezes, ela vem só de uma forma que ele venha a visualizar a nossa ideia. Às vezes essa referência pode ser uma referência de design ou de fotografia ou de ilustração, qualquer coisa que possa ajudar a gente a vender a nossa ideia melhor para o nosso chefe. Isso é só uma ferramenta que a gente tem a nosso favor para provar uma boa ideia. Abra essa pasta e olha quantas vezes for necessário. Comece a se inspirar. Às vezes dali, de onde você salvou uma ideia, vem um bom insight para você começar a planejar o seu layout. Depois disso, vamos pensar em rafiar esse KV, que a gente já falou lá atrás. O exemplo de rafiar, como eu já falei para vocês, a gente não precisa saber desenhar. Eu vou passar um exercício que eu mesmo faço, um bom exercício, que eu acho legal vocês começarem a aprender a fazer, é primeiro já sair do computador quando vocês foram pensar. O computador, muitas vezes, é a nossa maior ferramenta de trabalho, mas também é o nosso vilão. Ele deixa nossas ideias mais quadradas. Porque tudo que você é impactado visualmente, aquilo fica na sua memória, na sua primeira memória. Então você não consegue se aprofundar na sua memória mais oculta. Então, eu aconselho vocês a saírem do computador. Vocês podem pegar um bloco de folhas de A3, se vocês tiverem. Comecem a desenhar uns 6 ou 9 retângulos nesses blocos e comece a preencher cada retângulo com as suas ideias. Você pode rabiscar desenho de seres humanos de palitinho. Não precisem ficar presos a nada. Tentem só fazer um rabisco da primeira ideia que vier à sua cabeça. Quando você tiver preenchido umas 5 ou 6 folhas, lá para 30 ideias mais ou menos, talvez você já tenha algo bom ali. Então você pode voltar atrás e começar a revisar isso tudo. Depois que revisar, você pode escolher 1 ou 2 ideias e dessas melhores você pode melhorar o seu RAF. Daí você pode abrir o seu computador, você pode buscar umas imagens, fazer um RAF mais visual e mais bem acabado para apresentar para o seu chefe. Essa é a principal função de você ter referência. Às vezes, na sua pasta de referência, vai ter um logo parecido da campanha que você vai fazer. Você vai mudar uma coisa ou outra. Toma muito cuidado para você não copiar a ideia de ninguém. Isso dá muito problema depois quando a campanha for para a rua. Às vezes a gente acha que é muito fácil você só pegar uma ideia de um design e vai colocar numa campanha de Coca-Cola, por exemplo, e não vai dar problema nenhum. Se esse design pegar essa campanha na rua, provavelmente a sua agência vai tomar um processo e você pode perder seu emprego por isso. Então é sempre bom a gente tomar muito cuidado com isso. Beleza? Agora a gente vai falar sobre sair do óbvio, sair da zona de conforto. A gente levar um pouco mais de ousadia para o nosso trabalho. O Fábio Fernandes, que é um dos maiores publicitários do Brasil, no último festival de criatividade do Clube de Criação, depois se vocês procurarem no YouTube vocês vão achar com mais calma, no discurso dele ele fala: se alguém te pedir para gravar um vídeo na vertical, grave na horizontal. O que ele quer dizer com isso?
que o criativo ele não pode ser induzido pelo briefing, não pode ser só induzido pelo cliente. É óbvio que a gente tem que ter a responsabilidade de levar o que o cliente quer, mas a gente também tem que ter a ousadia de levar o que o cliente não está esperando. A gente leva como uma opção. E na hora de apresentar, você tem todo o direito de chegar para o cliente e falar: eu queria mostrar para você o que eu pensei fora do briefing. O cliente pode reprovar ou não, mas você vai estar instigando mais e está mostrando mais a sua parte criativa para ele. Para você fazer o novo, você não necessariamente precisa criar o novo. Você pode juntar referências. O novo, hoje em dia em propaganda, é um pouco difícil você chegar. Não é impossível, mas é difícil, porque já foram feitas muitas coisas, ainda mais em linguagem visual. Se você olhar todo o festival de propaganda, Cannes, CCSP, os anuários de 10 anos atrás, você vai ver que muita coisa foi utilizada a mesma linguagem, mas para contar coisas diferentes. Então, um exercício para você fazer e sair do óbvio e ser original é exatamente juntar referências para dizer alguma coisa. Sempre a sua ideia vai prevalecer. A sua ideia vai ser o divisor de águas. A sua ideia que vai ser o novo. A execução, ela pode buscar referências. Ela pode juntar referências. Você não precisa copiar ninguém, mas você pode usar uma técnica ou outra. Tente sempre fazer diferente, sempre. Muitas vezes, a gente acaba sendo direcionado, seja pelo briefing ou seja pelo cliente, a fazer uma campanha pouco ousada. Então, você, criativo, busque sempre trabalhar suas campanhas pensando na melhor e mais inovadora forma de executar. Então, você, criativo, tem sempre que buscar trabalhar suas campanhas pensando na melhor e mais inovadora execução possível. Agora a gente vai falar sobre a fórmula da criatividade. E eu tenho um segredo para você. Criatividade não tem fórmula. Propaganda tem até algumas fórmulas, mas criatividade não. Não existe fórmula nem método para se criar. Muita coisa já foi criada e isso deixa o novo e original muito mais difícil de chegar. Muito importante é o estudo e a pesquisa que a gente vai fazer antes de executar. A criatividade, ela também está no teu dia a dia, ela está na sua rotina, ela está no seu caminho de casa, no seu caminho do trabalho, no seu caminho para a faculdade. Todo esse momento é um momento de reflexão seu. Então você está andando de ônibus, andando de metrô ou no meio do trânsito, é sempre bom você ter o seu caderninho e anotar qualquer insight. Pode ser em qualquer lugar, ele pode aparecer em qualquer lugar. Um criativo continua pensando e trabalhando mesmo fora do trabalho. Às vezes numa roda de amigo, às vezes vendo TV, às vezes no cinema. Sempre, todo lugar pode te dar um insight. Eu acho que a grande fórmula é você organizar esses insights na sua cabeça. Às vezes, a ideia ela até já vem pronta para você nesses insights. O que você tem que fazer é deixar ele guardadinho ali, para quando o briefing chegar, você já ter essa execução pronta. Então, às vezes, você tem a ideia antes de ter o briefing. Quanto mais ideias você acumular dentro de você, mais um criativo completo você vai ser. Criatividade é sobre associação. Quando você consegue associar a vida das pessoas, a sua vida, com o trabalho de propaganda, você tem uma campanha popular. E essa campanha vai ser aceita por todo mundo. Você tem sempre que diferenciar o trabalho criativo de propaganda de um trabalho de um artista, por exemplo. O artista ele não está muito preocupado em vender um produto ou vender um objeto. O publicitário está. E a gente é muito preso a isso. Então, quando a gente traz arte para a propaganda, a gente, na verdade, está trazendo um jeito de vender um produto. A gente está deixando esse produto um pouco mais atrativo. A gente está deixando essa propaganda um pouco mais comercial. A função do diretor de arte é organizar esses insights criativos. A fórmula pode estar na sua rotina, ela pode estar na sua pesquisa na internet, ela pode estar no livro que você lê ou no filme que você viu. A função do criativo é juntar, associar tudo e colocar em prática e executar uma boa ideia. Agora eu vou te dar algumas dicas que você até não me pediu, mas vamos lá. Pense sempre na ideia. E a ideia é o mais importante
de tudo no anúncio, de tudo no KV, de tudo nas peças. Você tem que se perguntar sempre qual é a ideia e depois se perguntar, essa ideia é boa? Sempre. Somente quando você tiver essas respostas, qual é a ideia e se essa ideia é boa, de uma forma clara, é que você pode começar a sua direção de arte. Isso tudo é ainda você escrevendo, pensando sozinho ou pensando com seu duplo. Tudo que você fizer deve ser de acordo com a ideia. Tem campanhas que são lindas, são bem trabalhadas artisticamente, mas sem uma ideia ou tem uma ideia muito fraca por trás. Se a ideia ainda não está boa, perca mais tempo, fique mais tempo pensando nela, para depois você caprichar na direção de arte. E eu te garanto, quando você chegar na boa ideia, a direção de arte vai ser até mais fácil para você. Você vai ficar um pouco cansado até, e pode até achar que não vai conseguir. Nessa hora, o melhor a fazer é parar, tomar um café, dar uma volta na agência, levanta um pouco, respira. Comece a olhar umas revistas, tente olhar alguns anuários de criação, alguns livros, tente buscar alguma forma de inspiração fora o seu computador e fora o seu bloco de nota. Fica calmo, que alguma hora essa ideia vai aparecer. Ela sempre aparece. A função do criativo é sempre entregar um job. E você sempre vai entregar. Fica tranquilo. Olá! Agora a gente vai para o nosso segundo exercício e agora a gente vai começar a colocar em prática nossas ideias. Eu vou querer que você pare um tempo para pensar nessas ideias, porque é muito bom, antes da gente apresentar para o nosso diretor de criação, ao nosso cliente, quando a gente já está trabalhando na agência, a gente apresentar algumas opções. Eu geralmente apresento até mais de 3 opções, mas eu vou pedir para vocês pelo menos 3 opções para mim. Se vocês não conseguirem 3, podem ser 2, eu não vou cobrar isso muito de você, não. O exercício que eu quero que vocês façam, primeiro, é exercitar 3 tags em cima do nosso briefing. Como a gente tem que falar sobre o uso abusivo de redes sociais e a gente quer conscientizar as pessoas no Natal, eu pensei na seguinte tag: Coca-Cola, viva o Natal real. Então, eu deixo anotado aqui no meu caderninho, no caso aqui no meu post-it, Coca-Cola, viva o Natal real. Pronto, eu já tenho uma tag. Agora, com essa tag, eu vou começar a pensar, elaborar que imagens possam compor esse KV. Então, assim, o que eu vou buscar? Quando eu penso viva o Natal real, eu vou pensar, basicamente, em pessoas que não estão usando o celular. Então, acho que eu vou usar uma imagem de pessoas se abraçando, de pessoas conversando, de pessoas ceando, sem o uso do celular. Quanto mais a gente tirar o celular e a gente deixar a nossa tag mais exposta no nosso KV e deixar só um subtítulo, alguma coisa para poder ajudar e contextualizar melhor a ideia, mais clara ela será. Então, o nosso exercício vai ser o seguinte. Você vai elaborar algumas tags. Se você quiser elaborar mais de 3, quantas você quiser me mandar, a gente vai conversando junto até chegar na melhor. O importante é que no próximo exercício a gente já tem uma melhor, a melhor de todas para a gente poder trabalhar. Aqui eu usei de exemplo, Coca-Cola Viva o Natal Real, é um exemplo que eu vou exercitar junto com você. Mas eu quero que você pense em mais opções. Se você só conseguir uma, também não tem problema. Lembre-se que quanto mais, melhor. É melhor o poder de eliminação, né? Para a gente escolher a tag que mais vai te ajudar a desenvolver um KV. Depois disso, a gente vai fazer um RAF. Como eu mostrei para vocês no exemplo lá do carneirinho, lá na frente, ou você pode desenhar, se você for bom de desenho, ou simplesmente pega uma imagem baixa na internet, faz alguma coisa. Só tenta colocar e usa qualquer fonte, pode usar o logo da internet, o logo da Coca mesmo, que você vai pegar em alta. Tenta só fazer o mínimo possível de um breve esboço. Daqui para frente eu vou te mostrar como faz um esboço, e vai ser bom para você exercitar isso. Faça um esboço de uma forma bem grotesca mesmo, só para você colocar a sua tag, para você começar a ver seu KV com mais corpo, tá bom? Bom, a campanha publicitária que eu gostaria de ter feito
Na verdade, não só uma campanha específica, mas de uma marca que eu gostaria muito de ter trabalhado foi a Havaiana. Todas as campanhas de Havaiana acompanharam o meu processo de iniciação como diretor de arte. Eu babava por aqueles anúncios, eu achava todos geniais, assim. Era um peso artístico muito grande para a marca, assim. Eu acho que foi um divisor de águas no momento que a gente tinha uma propaganda um pouco mais pobre na direção de arte. A Havaiana veio como uma luz, assim, e abriu a cabeça de um monte de diretor de arte, inclusive a minha, na questão artística, né, de você usar o craft para você trabalhar seus anúncios, seus layouts. E não só a mídia impressa de Havaiana, como também os filmes. Enfim, tudo de Havaiana eu acho que para mim é uma escola. Sempre foi uma escola, assim, para mim. E uma campanha internacional que eu gostaria de ter feito foi Fierce Girls, que eu acho que foi muito importante, né, para a propaganda, não como essa separação, mas não ser uma peça específica de criatividade, né? A campanha foi uma estátua de uma menininha olhando para o símbolo de Wall Street. E isso, para mim, que eu acho genial e completo dessa campanha, é pensar totalmente fora da caixa e achar novos formatos para poder divulgar sua ideia.